Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ricardo de Paris. Eu sou o Ricardo e hoje temos mais um capítulo do livro Hans-Staden de Monteiro Lobato. Mas primeiro, curta o vídeo. Clique no botãozinho curtir. É um botãozinho mais ou menos com um formato assim, de uma mão, de um polegar para cima. Clique em inscrever-se, no botãozinho vermelho, escrito inscrever-se. Clique ali. E também acione o sininho, clique no sininho. Se tiver um botãozinho vermelho escrito inscrever-se, significa que você não está inscrito. Então, 5 segundos para se inscrever. 5, 4, 3, 2, 1. Pronto. Inscreveu-se? Vou confiar em você que se inscreveu, ok? Vou confiar. Então, vamos para a história. Capítulo 19. A guerra. A ilustração. 4 dias depois de se reunirem em Ubatuba, as canoas destinadas à guerra. 4 dias depois, Cunhambebe compareceu com a sua hoste de guerreiros, conferenciou com Ipiru e determinou que Hans tomaria parte na expedição. Essa decisão vinha transtornar todos os seus planos de fuga. Hans, no entanto, soube esconder a contrariedade e fingir que iria de bom grado, na esperança de que, durante o percurso, não o guardasse muito de perto e ele pudesse desertar em terra tupiniquim. A expedição compunha-se de 43 canoas, tripuladas por 23 homens cada uma. Canoas grandes, né? Não era brincadeira, como o Pedrinho. 43 multiplicados por 20 dão... Esperem pouco, dão 989 homens. Urra, quase 1000. A intenção de Cunhambebe era dirigir-se a Bertioga pelo ponto onde haviam capturado o artilheiro. Ali se ocultaria nas matas para um ataque no momento oportuno. Partiram em 14 de agosto de 1554, mês da Piracema das Tainhas. Essa expedição devia encontrar-se com a que os tupiniquins andavam organizando e fora marcada para a mesma ocasião, como soube pela fala de João Sanches. Durante a viagem, perguntaram-lhe os índios o que pensavam da expedição e se seriam felizes. Hans, está claro, respondeu o que podia responder, mas teve a habilidade de acrescentar. Meu parecer é que os tupiniquins vêm vindo ao nosso encontro. Como era quase certo que assim fosse, queriam arriscar uma afirmação que o fizesse passar como profeta. As canoas iam sem pressa, parando sempre que topavam cardume de tainhas. Os índios pescavam em grande número, preparavam pirascuí e prosseguiam na marcha. Quando se viram a um dia de viagem da Bertioga, arrancharam-se na ilha de Maibipe, que os portugueses diziam de São Sebastião. Eu prefiro São Sebastião. E você? Coloque nos comentários abaixo qual nome você prefere. À noite, Cunhambebe passou pelo acampamento e fez uma fala aos guerreiros. Disse-lhes que eram chegados às fronteiras do inimigo e que, portanto, procurassem ter sonhos felizes por meio dos quais se guiarem. Concluída a fala, houve dança em torno dos macarás até tarde da noite. Pelo menos se divertiram. Ao raiar do dia seguinte, reuniram-se os chefes em torno de uma panela de peixe frito e, enquanto comiam, contaram uns aos outros os seus sonhos. Foi depois resolvido que se chegasse nesse mesmo dia em terra inimiga, por um lugar chamado Boiçocanga, onde aguardariam a noite. Ao deixarem Maibipe, perguntaram novamente a Hans o que pensava da guerra, ao que Hans respondeu ao acaso que em Boiçocanga iriam encontrar o inimigo. Era a intenção de Hans fugir nesse ponto,
distante apenas 6 léguas do sítio onde o haviam capturado. As canoas puseram-se em movimento, remadas com vigor. Perto de Boiçucanga, avistaram-se entre 2 ilhas as primeiras canoas contrárias. Lá estão os inimigos tupiniquins, exclamaram os tupinambás. Bem o que disse o nosso francês. Aquelas canoas, porém, logo que perceberam as dos tupiniquins, trataram de fugir. Os tupinambás deram força aos remos e perseguiram-na durante 4 horas até alcançá-las. Eram apenas 5, todas das Bertioga. Hans reconheceu-as. Numa estavam os 6 mamelucos, entre os quais 2 irmãos Braga, Domingos e Diogo. Esses homens resistiram heroicamente, um manejando arco, outro a zarabatana. Que é a zarabatana, vovó? Indagou Pedrinho. É uma arma muito interessante, de uso na caça de animais pequenos. Consiste num tubo dentro do qual se oculta uma seta muito fina, de ponta envenenada. Um atirador lança tal seta por meio de um sopro forte. A seta fere de leve e mata pelo veneno. Interessante, exclamou Pedrinho. Vou fazer uma. E onde arranja sopro forte? Objetou a menina. Para isso é preciso fôlego de índio. Dona Benta deu-lhe razão e continuou. Você tem fôlego forte? Conseguiria soprar uma zarabatana? Uma sugestão. Se você quiser fazer uma, pegue um canudinho e coloque uma bolinha na ponta e sopre. Veja se vai longe. Sugiro uma coisa que pode fazer, uma bolinha de papel amassado que caiba exatamente na ponta. Bota ali, sopra. Depois, se você fizer, coloque nos comentários abaixo o que aconteceu, se deu certo ou não. Domingos, Diogo e seus companheiros resistiram com extrema bravura durante 2 horas. Resistiram a 30 canoas. Afinal, as suas flechas esgotaram-se. Os tupinambás, então, deram-lhes em cima, capturando a uns e matando a outros. Os irmãos Braga tiveram a sorte de não receber nenhum ferimento. Fim da luta, os tupinambás cuidaram de regressar a Maibipe, onde os prisioneiros foram levados para as cabanas dos seus respectivos apresadores. Os feridos receberam morte imediata, sendo espotejados e assados ali mesmo. Entre estes, havia 2 mamelucos cristãos, um de nome Jerônimo e outro chamado Jorge Ferreira, filho de um capitão português. O corpo de Jerônimo coube ao índio Paraguá, que era companheiro de cabana de Ipiruguaçu. Paraguá assou-lhe a carne perto do ponto em que Hans se ia deitar para dormir. Está claro que nosso Hans não pôde conciliar o sono. Um cheiro do assalo fez-o erguer-se e sair. Andou então pelo acampamento em busca dos irmãos Braga, seus conhecidos da Bertioga. Conseguiu encontrá-los e falar-lhes. A primeira pergunta que os infelizes fizeram foi se iam ser devorados. Hans respondeu que tivessem fé na providência divina, pois, como estavam vendo, ali se achava entre os selvagens, vivo, após 8 meses de cativeiro. Isso consolou-os um bocado. Em seguida perguntaram-lhe de Jerônimo. Já está assado, respondeu Hans. E o filho do capitão Ferreira, este já está comido. Ao ouvir então tristes novas, os 2 irmãos não puderam reter as lágrimas. Hans procurou animá-los, contando-lhes toda a sua história e recomendando-lhes paciência. O que Deus fez por mim, concluiu ele, também fará por vós. Entregai-vos, pois, à vontade divina, certos de que este mundo é mesmo um vale de lágrimas. Como diz na oração dessa rainha, neste vale de lágrimas. Nunca o verificamos tanto como agora, responderam os moços. E foram essas as últimas palavras que Hans lhes ouviu. O que você acha que aconteceu depois? Sobreviveram? Morreram? Coloque nos comentários abaixo o que você acha que aconteceu. E aqui termina mais um capítulo. Se você gostou, clique em curtir. Se ainda não curtiu,
Adicione esse vídeo aos seus favoritos para rever mais tarde, se quiser. Que é interessante depois, quando terminar de ouvir, ouça a história de Randstaden desde o início. Faça uma maratona e diga para ouvir os detalhes, aqueles detalhezinhos que você ouviu, mas não lembra. Ok? Então, e não esqueça de se inscrever. Obrigado pela presença, obrigado pela audiência. Até amanhã com mais um capítulo e melhor possível.